Era uma época de grandeza e magnificência na Pérsia, um dos maiores impérios da antiguidade. O rei Xerxes, conhecido por sua riqueza e poderio, decidiu exibir sua grandiosidade com um banquete extravagante que durou 180 dias, mostrando suas riquezas e a glória do seu reino a todos os seus príncipes e servos. Enquanto os nobres se regalavam com a opulência do banquete real, a rainha Vasti também organizava um banquete separado para as mulheres. Durante 7 dias, as mulheres desfrutavam de banquetes em cortinas de linho fino e púrpura, com copos de ouro, exuberantes e uma variedade de vinhos reais. Entretanto, em meio a essa exibição majestosa, o rei Xerxes teve seu orgulho ferido pela desobediência de sua esposa, a rainha Vasti. Ela se recusou a comparecer perante o rei. Recusou a comparecer perante os seus convidados usando a coroa real, desencadeando a fúria do rei. O conselho do rei aconselhou que Vasti fosse destituída daquela posição real e que o rei proclamasse um decreto real que a privasse de nunca mais se aproximar do rei Xerxes e que sua posição de rainha fosse dada a outra mulher mais digna. Deste modo, em todo o reino, a busca por uma nova rainha foi realizada. Moças virgens, de todas as partes de todo o reino, foram reunidas no palácio e entregues aos cuidados do eunuco Hegai, guarda das mulheres. Esther, a filha de Abiail, parente de Mardoqueu, prima de Mardoqueu, foi uma das jovens selecionadas neste concurso de beleza. Esther era uma bela jovem, encantadora, graciosa, e Mardoqueu a havia adotado como filha, pois ela não tinha pai nem mãe. Quando chegou sua vez de se apresentar ao rei, Esther recebeu favores e graças diante dele, e ele a amou mais do que todas as outras mulheres, tornando-a rainha no lugar de Vasti. Enquanto Esther reinava, um inimigo do povo judeu surgiu na corte do rei. Amã, um agagita, havia sido promovido por Xerxes e todos os servos do rei se inclinavam e se prostravam diante dele. Mas Mordecai, o primo de Esther, não se curvava diante de Amã, o que despertou a ira do alto oficial. Amã então tramou uma conspiração para exterminar todos os judeus do reino, através de um decreto real. Usando um sorteio, ele definiu o dia em que o massacre ocorreria e espalhou o decreto por todas as províncias do reino, desencadeando um tempo de tristeza e lamento entre os judeus. Ao tomar conhecimento do decreto de Amã, Mordecai se vestiu de saco e cinzas, chorando amargamente diante do palácio real. Esther, ao saber disso, enviou roupas para que ele as trocasse, mas Mordecai recusou a aceitá-las. Preocupada com o estado de Mordecai, Esther enviou Ataque, um dos eunucos do rei, para descobrir o motivo de sua tristeza. Mordecai então revelou a Ataque toda a trama de Amã contra os judeus e pediu a Esther que ela fosse ao rei implorar pela vida de seu povo. Esther, entretanto, hesitou em abordar o rei sem ser convocada, pois qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada corria o risco de ser morta, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro como sinal de misericórdia. Mordecai então enviou uma resposta a Esther, lembrando-a do que, por ser judia, ela também estaria sujeita ao decreto de morte de Amã, caso não intercedesse junto ao rei. Com coragem e determinação, Esther decidiu arriscar a sua vida. Aproximou-se do rei, que estendeu o seu cetro de ouro para ela. Ela pediu ao rei que viesse a um banquete preparado por ela e que convidasse Amã. No banquete, o rei perguntou a Esther qual era seu desejo, prometendo conceder-lhe qualquer coisa, até mesmo metade de seu reino. Mas Esther, sábia e estrategicamente, convidou o rei e Amã para um segundo banquete no dia seguinte. Enquanto Amã saía do banquete, exultante e orgulhoso, ele viu Mordecai que ainda se recusava a se curvar diante dele. A raiva de Amã cresceu ainda mais, e ele decidiu construir uma forca de 50 cúbitos de altura
para enforcar Mordecai. No entanto, antes que Amã pudesse executar seus planos malignos, o rei Xerxes foi perturbado em seu sono. Ele ordenou que os registros históricos fossem lidos para ele, e assim foi revelado que Mordecai havia denunciado uma conspiração contra o rei, mas não havia sido recompensado. Na manhã seguinte, Amã chegou ao palácio para pedir ao rei permissão para enforcar Mordecai na forca que havia preparado. No entanto, antes que ele pudesse falar, o rei perguntou a Amã o que deveria ser feito para homenagear uma pessoa que o rei desejava honrar. Pensando que o rei pretendia honrá-lo, Amã sugeriu uma série de honrarias extravagantes, sem saber que o rei pretendia homenagear Mordecai. Xerxes então ordenou que Amã executasse todas as honrarias que ele havia sugerido para Mordecai, o judeu, o que deixou Amã humilhado e envergonhado. Enquanto isso, durante o segundo banquete, o rei Xerxes novamente perguntou a Ester qual era seu desejo. Ester, com sabedoria e graça, agora era a hora. Aquele momento era importante. Ela então revelou ao rei a sua identidade judia e denunciou o plano maligno de Amã, que estava sentado com eles para exterminar o seu povo. O rei, enfurecido com a traição de Amã e comovido com o pedido de Ester, ordenou que Amã fosse enforcado, na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Xerxes, então, entregou a Ester a casa de Amã, e Mordecai foi elevado ao posto de primeiro-ministro. Ester e Mordecai emitiram um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos, e a cidade de Suzã se alegrava e regozijava com a notícia. Chegando o dia decisivo, o dia em que os judeus lutariam pela própria sobrevivência contra seus inimigos, eles se levantaram corajosamente e se defenderam, e muitos dos seus inimigos foram derrotados. Para celebrar essa grande vitória, a festa de Purim foi estabelecida, uma festa de alegria, uma festa de gratidão a Deus pela proteção e livramento do seu povo. Essa festa ocorre até os dias atuais. A história de Ester é uma prova viva da providência de Deus em meio às circunstâncias mais sombrias. A coragem, a sabedoria e a fé de Ester a tornaram uma heroína que defendeu seu povo e protegeu-os da ameaça de genocídio. Ester é um exemplo poderoso de como uma pessoa, mesmo enfrentando desafios e adversidades, pode fazer a diferença e ser usada por Deus para cumprir um propósito maior. Sua história continua a inspirar e lembrar a todos nós que a coragem e a fé podem superar obstáculos e mudar o curso de uma história.